Já comecei a gostar do texto. O texto é a Política Nacional de Alfabetização e a Produção da Nova Geração. Dois pontos, um campo de disputa. Então, pelo título, nós vemos que a Política Nacional de Educação, a PNA, e a produção da nova geração já viram um campo de disputa. Então, começa aqui o resumo. O resumo é um artigo, né? E ele apresenta uma análise da política de alfabetização que foi instituída pelo governo federal, tomando como Olá, meus referência queridos. a Estava Base eu Nacional sentada aqui analisando essa árvore aqui atrás, Comum olha, Curricular, a para vocês BNC, olharem. e Deixa eu a virar a câmera que vai Política ficar melhor para Nacional de vocês. Alfabetização, a PNA, Olá, meus e queridos. o Estava eu programa sentada aqui Tempo de analisando Aprender. essa árvore aqui Então, está atrás, olha, envolvido aqui a para análise, vocês né? olharem. Analisando a Deixa eu política de virar a câmera que vai alfabetização, ficar que melhor foi o para governo vocês. federal que instituiu, Olá, meus e tendo como queridos. Estava eu referência sentada aqui a analisando essa árvore BNCC, aqui que é a atrás, Base olha. Nacional Comum Curricular, Dá para vocês e a olharem. Política Nacional de Deixa eu virar a câmera Alfabetização, que que vai é a ficar melhor para PNA, vocês. e o programa Tempo de Aprender. Qual é o objetivo, então, disso? O objetivo é de compreender como esses textos se articulam, visando implementar o quê? Um projeto político neoliberal e conservador e ainda constituir uma determinada criança alfabetizada. A política formulada por meio do Ministério da Educação pretende o quê? Pretende melhorar os processos de alfabetização através da ciência cognitiva do conhecimento e de evidências sobre como as pessoas aprendem a ler e a escrever. Então, eles já estão entrando aqui querendo saber como que a pessoa aprende a ler, escrever, como que se dá esse conhecimento. E como isso vai acontecer? Vai recorrendo à análise documental, então eles vão fazer uma análise do documento, vão fazer uma análise temática de conteúdo, então além do documento vem o conteúdo, e com o aporte da abordagem do ciclo de políticas, eles vão examinar os documentos e a versão online do programa Tempo de Aprender, categorizando o que prescrevem sobre a leitura, compreensão e a produção dos textos escritos, evidenciando o que? Os pressupostos da política e suas estratégias. Apesar do propósito anunciado pela PNA, esse Programa Nacional de Alfabetização, de enfrentar as principais causas das deficiências da alfabetização no país, o que foi constatado? Foi constatado, né, a pesquisa constata que é alquimia isso. É uma mágica, né, de transformar a ciência baseada em evidências, a ciência baseada em evidência, em um discurso revestido de uma verdade inquestionável sobre tal realidade objetiva da educação brasileira. Então aqui vem a crítica, como que eles querem, através disso, conseguir respostas, já que essa é uma verdade inquestionável, não dá, diante da realidade brasileira, de se ter um bolo pronto, uma resposta concreta. E aí vem o grande questionamento, que é a crítica mesmo. A operação, quer dizer, o resultado disso tudo, de atribuir a um método, somente a um método, a salvação de um processo tão complexo como é a alfabetização, desconsidera o quê? Eles não veem o quê? Não é só um programa, vai lá, faz e tem resposta. Eles estão desconsiderando os contextos sociais
está desconsiderando de onde esse aluno veio, qual é a criação dele, qual é a família, onde ele mora, qual é a história dessa família. Então, o contexto social foi abandonado. Foi abandonado ainda o contexto econômico. Ele mora onde? Ele mora numa comunidade, ele mora na periferia, ele mora na zona rural, quer dizer, a questão econômica. Os pais trabalham, são desempregados. Então, desconsiderando o contexto social, econômico e cultural, a cultura, né, de que ele faz parte. Ele é uma criança de descendência afro, é o indígena, a questão de cultura, qual é a religião, qual é o que essa família acredita, o que essa família prega. Então, tudo isso contribui para a produção de uma geração funcional ao sistema produtivo capitalista atual, que é baseado em quê? Esse programa visa o quê? A financiarização no controle de controlar e a regulação na desregulamentação e na precarização da formação do aluno, porque eles não vão ter um bolo pronto em cima dessa receita. Eles estão visando que a questão de produtividade, o que o sistema capitalista traz, é quem está financiando esse programa, né, o controle, a regulação dele, e não estão levando em conta a desregulamentação e a precarização nessa formação dessa criança e também o trabalho docente, o trabalho que o professor está fazendo, o que desafia o quê? A democracia e a inclusão social. Então, muito interessante esse texto, tem que se abordar várias coisas, porque não é tão simples assim trazer uma resposta num pratinho. Então, vamos. As bases-chave para esse projeto é a Base Nacional Comum Curricular, Política Nacional de Alfabetização e o programa Tempo de Aprender a Alfabetização. Então, são as palavras-chave. Começando com a introdução. A introdução diz: no mundo social e cultural cada vez mais complexo, que é caracterizado pela instabilidade e atravessado por diferentes conflitos e disputas, chama a atenção a relevância e a importância atribuída às políticas educacionais, as quais estão implicadas, por um lado, uma determinada concepção de Estado e, por outro, na constituição de políticas curriculares. Então, de um lado nós temos o Estado e do outro nós temos uma política curricular. Enquanto o Estado conforma as relações de poder necessárias à reprodução da sociedade capitalista, por outro lado, a educação, tanto quanto a cultura em geral, estão envolvidos em processo de transformação da identidade e da subjetividade. Segundo Silva, 2016, página 139. Posto que o currículo é uma questão de saber, de identidade e de poder. Entre as várias intervenções que vêm sendo feitas na educação brasileira, especialmente após o advento do impeachment da presidente Dilma em 2016, destaca-se a Política Nacional de Alfabetização, que é a PNE, que rompe com o histórico recente das políticas orientadas para a alfabetização e o letramento e estabelece que um conjunto de orientações antidemocráticas baseadas em um cientificismo que impõe um discurso único, revestido de uma verdade inquestionável, que opera uma perversa subtração da realidade objetiva da educação brasileira, segundo Moraes e Macedo, 2020.
Então, a Política Nacional de Alfabetização ela está vinculada à Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC, que em sua terceira versão abre caminho para que os grupos que compõem rede de governanças passem a dirigir e a orientar as políticas educacionais aqui a tem uns partir do quiosques, Ministério né? da Educação e também do Aqui Conselho a Nacional fábrica de de Educação. Aquino, O atrás, apoderamento do famosíssima, né? Estado por esse Conhaque de tipo de Alcatrão de São João da organização Barra, aí era... integra o Aí projeto tem os político quiosques, tem ideológico uma igreja aqui no meio da neoliberal praça. e Aqui que eu ultraconservador contabilizei do tem atual 5 governo praças, federal gente. 5. e está Essa semana estrategicamente eu já mandei articulado às mensagem demandas para as duas articuladas às moças lá do demais salão para eu medidas pintar de esse cabelo, destruição porque dos avanços realmente já está democráticos incomodando. O conquistados pela terçol já população deu aquela brasileira, melhorada, né? segundo Mortati Fiquei 2019, página fiquei de 26. molho, a verdade, né? Então, o Esse poder do recesso aí foi de Estado, molho, eu esse planejando apoderamento, esse viajar, poder que o Estado está mas acabei tendo ficando de nesse molho. tipo de organização, Almocei ali no que restaurante integra o projeto delicioso que tem político aqui ideológico na saída de São neoliberal e João. ultraconservador Matei meu desejo, aí do fiquei governo sem federal, batom. está Mas eu queria. estrategicamente Eu gosto muito de vir aqui, por isso que eu me mudei para São as João, porque demais aqui ele traz uma medidas de paz. destruição, querendo Pensei que fosse destruir chover, todo avanço depois democrático conquistado pelos Pensei brasileiros. que fosse chover. Tomando Até por base deu ali as diretrizes do respingou PNA, ali, Plano Nacional de Alfabetização, mas foi o só um governo susto. desenvolveu o programa Mas aqui Tempo me de dá muita Aprender, paz. que tem um discurso de Eu enfrentar gosto as de vir principais aqui causas da deficiência da pra essa alfabetização no região. Brasil, no Gosto de sentar país, nessa praça segundo o para Brasil meditar um 2020. pouco. Propõe alterações Gosto de olhar profundas o nas rio. práticas de alfabetização que já existem no Brasil. Transmite Esse artigo aqui ele vai tomar como uma referência paz muito a grande. Base Gosto de ver Nacional aqui essa parte do rio, Curricular, Comum Curricular, que é no BNCC, cais, né? e a Política Nacional de Alfabetização, PNA, Hoje é e o programa sábado, Tempo de Aprender, para 22 de questionar o julho que, como a nova política de de alfabetização se 2023. articula às Aqui é necessidades pura de natureza. produção de uma Espaço, geração a gente tem, funcional ao sistema produtivo capitalista. tem esse cenário Então, aqui dessa o grande árvore, questionamento que eu não sei que é árvore a nova tem um rio política para de Ilha do Sul. alfabetização, ela Eu tenho uma se conexão muito articula grande com a aqui, água. a necessidade de produção de A uma jardineira geração passando funcional, ali, eu acho sistema que é do SESC que traz os turistas, capitalista né? atual, visando a SESC produtividade. Mineiro. E qual é o Acho que eles objetivo fazem desse esse artigo passeio. aqui? É compreender como Não esses sei, textos ou se se o pessoal que associam, vem, visando não sei se é implementar uma particular, nova política de mas eu tenho uma alfabetização conexão muito grande com a água. baseada em um projeto político A água me passa neoliberal uma e paz muito conservador grande, me dá que uma contribui para a constituição de uma barulhinho determinada gostoso, né? criança alfabetizada. Então, Aqui é o um lugar bem objetivo tranquilo. Eu aqui é deixei a minha bike compreender ali, já tem um como esses tempinho. textos Aí associam sentou uma visando moça ali, eu implementar acho que ela uma tá nova fazendo umas política de fotos. alfabetização baseada em um Acho que ela projeto tá fazendo umas político fotos que é também. Aqui é muito neoliberal e gostoso pra foto. conservador, que vai contribuir Aí com tem a essas para a pedras que devem ser constituição de bem uma antigas, determinada né? criança alfabetizada. Para tanto, eles recorrem o quê? A análise documental e a análise temática de conteúdo, com o aporte da abordagem dos ciclos de políticas, e examina os A tarde documentos tá e a versão gostosa. online do programa Tempo de Aprender, categorizando os que prescrevem sobre a leitura, a compreensão e a Julho, produção de textos escritos, inverno, evidenciando os pressupostos mas é da inverno política gostoso. Aqui não e tá suas frio, não. Hoje estratégias. esquentou, A né? Teve um abordagem do pouquinho, ciclo acho, de mais frio, políticas mas não aqui, tanto. ela é utilizada, a abordagem do ciclo de políticas E eu queria aqui registrar para utilizada, vocês, pensei qual até de é? fazer A uma live, abordagem do ciclo de mas como eu políticas. não trouxe o É fone, a operacional ao não escopo deu para dessa abrir ao pesquisa, vivo, mas que provavelmente eu vou porque colocar para permite a vocês análise crítica da trajetória como de programas e uma políticas estreia. educacionais desde sua formulação inicial Alguém jogou até uma a coisa sua ali da janela. implementação no contexto das práticas
e seus Tomara que não tenha efeitos, sido lixo, né? segundo Maynard, de 2006, Porque dá tristeza a gente especialmente ficar na olhando aqui articulação dos processos macro e ao micro redor do pertinentes às rio configurações das Laje. políticas educacionais. Então, a abordagem aqui desse ciclo de política que eles estão usando é E aqui tem tanta operacional, lixeira, que é um lugar tão cheio de essa lixeira, pesquisa, não porque tinha vai necessidade permitir o disso. quê? Ai, Análise crítica da criança, como eu trajetória amo desses criança. Passou uma programas e menininha com política a mãe ali, duas educacional, menininhas. Aí uma desde quando delas foi virou para a mãe e formulado falou assim: mãe, olha inicialmente lá, mãe, até a jacaré. implementação Ela estava no olhando contexto lá da mais, prática e do mais do efeito, meio, aí ela olhou alguma coisa assim: mãe, é o especialmente na jacaré. E a articulação do mãe, processo vamos, é o macro e jacaré, micro vamos lá. pertinente à configuração das políticas educacionais. Ai, como eles As são próximas sessões discutem e analisam as abençoados, né? interseções entre os textos Mas é isso, pessoal. constituidores da política de Eu aqui nessa educação, em especial tarde o de curso julho, online do programa mostrando Tempo para de vocês Aprender, aí com que um objetivo? Com o pouquinho aqui objetivo de demonstrar do alguns Rio de Paraíba seus do Sul, vínculos com um esse projeto de meu governo passeio. global afeito às necessidades das relações Convidando ainda de quem não é poder inscrito aí no que canal, né, para conformam se este início inscrever, do século. para vir Por participar das fim, nas lives. considerações finais, é produzida Tamo uma junto. Beijão a síntese todos os de parceiros alguma aí. das Até a principais próxima. ideias desenvolvidas ao longo do texto. As considerações finais é produzida uma síntese de alguma das principais ideias desenvolvidas ao longo do texto. Então, esse foi o item 1 que tratou, o item 1 que vem tratando, que é a introdução, que vem tratando de como se dá isso aí. Agora, o item 2 é a política de alfabetização, sua constituição e seus efeitos. O item 2, página 4. A implementação da Política Nacional de Alfabetização, bem como as suas mudanças empreendidas na educação brasileira nos últimos anos, são investimentos com a promessa de quê? De qualificar o sistema público educacional. Então, a implementação da política nacional, bem como as mudanças que são empreendidas na educação nos últimos anos, são investimentos, eles estão investindo com o quê? Com a promessa de qualificar o sistema público educacional. Essa série de iniciativas emerge, em sua maioria, de agendas o quê? Internacionais que potencializam a meritocracia, a eficiência, a competitividade, a comparação e o resultado. A educação se apresenta como uma força impulsionadora na consolidação e implementação de políticas como um conjunto de estratégia a fim de quê? De solucionar os problemas da qualidade do ensino e da aprendizagem na educação pública. Então, a educação que se apresenta como força impulsionadora na consolidação e implementação de políticas, eles querem implementar, consolidar e implementar política com um conjunto de estratégia, de política como um conjunto de estratégia, para quê? A fim de solucionar, eles querem solucionar os problemas da qualidade de ensino e a aprendizagem na educação pública. Esse processo se estabelece em um contexto de reorganização da administração pública, caracterizando que como rede de governanças alicerçada nos pressupostos neoliberais. A reforma educacional aparece fortalecida
com o discurso da importância da educação para o desenvolvimento global e também na esfera nacional. A proliferação desses discursos interessados nos problemas educacionais emerge de quê? Das redes internacionais de influência, que estão cada vez mais preocupados com o acordo global. Os estados nacionais passam a discutir a construção de políticas educativas que de fato são convergentes. No Brasil existem vários movimentos que se interrelacionam nessa perspectiva de governança, em que estão envolvidos diversos sujeitos que possuem interesses no campo educacional. Um dos principais e de grande importância para a política aqui em análise é o Movimento pela Base Nacional Comum, MBNC, que é constituído como um grupo não governamental criado em 2013 a partir do Seminário Internacional Liderando Reformas Educacionais, ocorrido nos Estados Unidos, organizado e patrocinado pela Fundação Lehman, segundo Macedo, 2014, página 1540. O grupo, composto por instituições e principais ligados à educação, tem como pauta a criação de uma base nacional comum, promovendo o apoio e debate, pesquisas, estudos, mobilizando outros atores sobre o assunto. Esse movimento incidiu na elaboração de uma base curricular, definindo um conjunto de aprendizagens considerados essenciais para o discurso de garantir os direitos à aprendizagem. Dessa forma, pretende contribuir com a formação dos professores, a orientação e a elaboração de recursos didáticos e pedagógicos, com a pretensão de melhorar os resultados nas avaliações externas, segundo informações do Movimento pela Base Nacional Comum de 2013. Com a aprovação do BNCC em 2017, o Movimento pela Base atualizou seu site, que antes defendia a elaboração do documento curricular, para agora defender o seu processo de implementação, de modo a garantir a qualidade da educação. Segundo o Movimento de Bases Nacional Comum, seu papel, o MBNC, o seu papel qual é? É gerar insumos e evidências para qualificar o debate público sobre a causa, observar a qualidade dos processos de construção e implementação do documento, em um conjunto com diversos atores para participar na produção de políticas, no qual preocupa-se com a disseminação de materiais e informações que apoiem redes e escolas a concretizar a implementação com foco na aprendizagem dos alunos. Movimento pela Base Nacional Comum de 2019. A proposição da base visa o atendimento das necessidades do mundo globalizado e da economia baseada no conhecimento, que encontra amparo na tendência curricular fundamentada na pedagogia das competências. Essa pedagogia, ela convoca o quê? A responsabilidade de resolução dos diferentes tipos de questões humanas para o âmbito educacional, uma vez que os investimentos em educação são vistos como uma possibilidade de solução. A educação é colocada como o quê? Como redentora das mazelas, ao mesmo tempo que passa a conduzir comportamentos necessários para a vida
que ensinam modos de ser sujeito na escola e fora dela. Essa perspectiva entende que o conhecimento a ser ensinado deve ser o conhecimento capaz de ser traduzido em competências, habilidades, conceitos, desempenhos passíveis a serem transferidos e aplicados em contextos sociais e econômicos fora da escola, segundo Lopes Macedo, 2011, página 74. Esse conhecimento baseado em competências e habilidades é produtivo para a sociedade do século XXI. O atual momento de globalização neoliberal, também chamado de mundialização financeira do capital, segundo Chesnais, 2005, produz modificações que se fazem notar e se fazem valer nos campos político, social, cultural, econômico e educacional. A globalização deixou no passado a supremacia da economia industrial para colocar a economia de informação no centro do processo produtivo, trazendo como consequência o quê? Uma dramática descentralização da produção, fazendo com que os países inteiros passem a viver a loucura da razão econômica, segundo Haber, 2018. Estamos em plena hegemonia global do capitalismo financeiro, onde prevalece o quê? A tercialização dos serviços, a precarização do trabalho e a violenta concentração de riqueza nas mãos de uma pequeníssima minoria. O trabalho ressurge de novo tipo, com novas características. Por um lado, um conjunto de profissões com grande desempenho tecnológico e informacional, e por outro lado, uma grande massa de ocupações precárias que exigem grande flexibilidade contratual e nenhuma garantia jurídica. Standing, 2017. É no setor de serviço que aparece uma enorme proletarização, vem de proletariado, trabalhadores, que atinge os motoboys, o setor de fast food, do qual faz parte a uberização do trabalho, Uber. Desse processo, nenhuma profissão se aparta, nem mesmo os docentes, muito menos a geração que entra para as classes escolares e que irá constituir a sociedade pós-industrial. Bell, 1974. Para as futuras gerações, que será composta pelos atuais escolares, urge uma educação que forme para a falta de ocupações, para a desprofissionalização, para a constituição de um precariado, segundo Stende, 2017, capaz de suportar um tempo de um Estado ausente, de desregulação sobre todas as áreas da vida, desafiando as regras democráticas, o que passa a ser necessário para dar forma e legalidade para o trabalho do novo tipo. Para tanto, o discurso da BNCC reconfigura a relação com os conhecimentos com ênfase nas competências, a qual se pauta pela noção de desempenho ao instituir nos estudantes a responsabilidade pelos melhores resultados, que são essenciais em termos de competências individuais, provavelmente para subsidiar as avaliações em larga escala a que serão submetidos. Caso o resultado seja um fracasso, eles têm direcionamento certo. O próprio estudante se insere na instabilidade do mundo dominado pelo capitalismo financeiro e tecnológico. É nesse cenário denominado por
2014, como contexto de influência que normalmente as políticas públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos, onde grupos de interesses disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado, segundo Maynarders, 2006. É nesse mesmo contexto que ganha sentido a política de alfabetização, uma vez que o empobrecimento da alfabetização pode contribuir para uma geração dócil, afeita a este momento de enfraquecimento da capacidade de resistência do trabalho às mudanças econômicas e tecnológicas, como diz Almeida, 2020, página 52. A alfabetização, na perspectiva da Política Nacional de Alfabetização, fica reduzida a uma perspectiva individual e funcional ligada a interesses econômicos implícitos, que coloca a favor do desempoderamento, disempowerment, dos sujeitos e da consequente reprodução social existente. Como afirma a autora, o processo de alfabetização deve ser visto como uma forma de política cultural, para além de um mero processo de repetição mecânica de um determinado método. É evidente que as políticas descontinuadas vivenciadas pelo Brasil desde o século XX não conseguiram dar conta de maneira, no mínimo razoável, da alfabetização de forma democrática e universal. Uma política efetiva, comprometida com o sucesso da alfabetização, não pode isolar a realidade social e econômica das famílias das classes populares brasileiras. Não pode desconsiderar a miséria que ainda comete milhões de brasileiros e colocar a saída para o problema da alfabetização em um método baseado na repetição e alienação. Como mostra Frade, 2020, página 22, ao considerar uma série histórica, ficam reforçadas as relações entre desigualdade social e acesso e participação nas culturas do escrito. Temos uma efetiva herança de desigualdade que não se pode negar, em que pese a escola possa fazer diferença para alterar esses indicadores. O caderno da PNA, para exemplificar, nunca leva em consideração o fato de que a introdução precoce de práticas letradas na escola, num país que o acesso ao mundo da escrita é tão desigualmente assegurado, é uma opção política por desdemocratização, por redução de desigualdades, segundo Moraes, 2020, página 70. Então, o caderno da PNA, como exemplo, nunca leva em consideração o fato de uma introdução precoce de prática letrada na escola. Um país em que o acesso ao mundo da escrita é tão desigualmente assegurado. É uma opção política por democratização, por redução da desigualdade. Moraes, 2020, 70. Fica evidente que a PNA, Programa Nacional de Alfabetização, rompe radicalmente com as políticas públicas de alfabetização anteriores, como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, PNAIC, PNAIC, e o proletramento. Mais que isso, como mostra Macedo, 2020, página 63, o governo Bolsonaro assume a condição de subalternidade
ao se negar a reconhecer o avanço que a pesquisa sobre alfabetização no Brasil alcançou nas últimas 4 décadas. A desconstrução e o desfazimento das políticas anteriores ignoram completamente o objeto da alfabetização e contribui para a formação de uma geração alienada no interior da escola, como apontam os dados da próxima sessão que discorre sobre o programa Tempo de Aprender. Antes de entrar na análise do programa, é importante ainda salientar o caráter antidemocrático da PNA, que infringe princípios constitucionais e gera o quê? Um discurso mobilizador do silêncio obediente, cuja função mais característica não é impedir as pessoas de falar ou agir, mas é, sobretudo, obrigá-las a dizer e fazer o que não querem fazer, ou não poderiam dizer ou fazer, segundo Mortati, 2020, página 108. Esse é o resultado de uma rede de governança afeita a um estado de controle gerencial que, como mostra Moraes, 2020, página 66, é composta por empresários e especialistas que desde 2003 queriam impor o método fônico como única forma de alfabetizar, entre aspas, empresários e especialistas que desde 2003 queriam impor o método fônico como única forma de alfabetizar, fecha aspas. Agora, com a PNA, buscam atingir seus objetivos, ou melhor, impor através de uma política implementada sem qualquer debate público, de forma padronizada, travestidas de verdade absoluta, ancorada em pseudo-evidências científicas produzidas por uma rede de especialistas. Como mostra Silva, 2016, página 136, a epistemologia dominante é fundamentalmente realista. Então, Silva cita, aspas, a epistemologia dominante é fundamentalmente realista. 2 pontos. Conhecimento é algo dado natural. O autor mostra que a disputa pelo saber e pelo conhecimento é uma disputa pelo poder. Poder de anunciar, de anunciar e de definir. Poder de enunciar, poder de anunciar e poder de definir. Esse é o efeito pretendido pela PNA, Programa Nacional de Alfabetização, ao afirmar que, abre aspas, a ciência cognitiva da leitura apresenta um conjunto vigoroso de evidências sobre como as pessoas aprendem a ler e a escrever e indica os caminhos mais eficazes para o ensino da leitura e da escrita. Brasil, 2019, página 7. Todavia, fica evidente a impossibilidade de seus objetivos ao constatarmos, entre outros limites, a retirada do letramento do escopo da alfabetização, o que evidencia que o propósito da PNA não vai além do repetir e reproduzir, deixando fora de sua interlocução toda a produção de Paulo Freire e Magda Soares, para ficar apenas em dois importantes autores e autoras brasileiras que tanto contribuem para o avanço da alfabetização em tantos países. Agora, o item 3, programa Tempo de Aprender,
constituindo subjetividades. O programa Tempo de Aprender foi instituído pela Portaria número 280, de 19/2/2020, que dispõe sobre a alfabetização escolar no âmbito do Governo Federal Brasil 2020. E é sobre esse programa que veremos à frente, o item 3, página 7. Iremos ver após. Vamos ver se tem outros itens aqui. Aqui tem... Vamos lá. 3.1. Conhecimento alfabético, treino de letras e sons. 3.2. Fluência, leitura repetida e guiada. 4. Considerações finais. Página 16. Então, esses dois itens serão vistos na próxima.